O governo Lula fez 100 dias e os 100 primeiros dias de um governo são muito importantes. Porque o governo acaba de chegar, tá com aprovação popular, tá cheio de cargo para distribuir, é a hora que o governo dá o tom do que vai ser nos próximos 4 anos. São nesses primeiros 100 dias que o governo força a mão naquilo que ele quer forçar. E como estão os primeiros 100 dias do governo Lula? Se eu te perguntar hoje, como é que tá aí pra você? Você fala, tá um lixo, tá ruim, o Lula não presta. E eu concordo com você. Agora, você sabe me responder objetivamente o que o Lula fez ou deixou de fazer para que o governo dele seja um governo ruim nesses primeiros 100 dias? Você sabe me dizer? O vídeo de hoje é para isso. Para que você, inclusive, use esse vídeo para refutar o teu amigo esquerdista que vai falar 100 dias de amor, 100 dias de picanha e cerveja, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. É nesse vídeo aqui que você vai aprender a refutar seu amigo. Beleza? Já deixa o like, que é muito importante você deixar o like, se inscreva e ligue o sininho. E hoje, presta atenção, hoje às 21 horas, tá? Você tem um compromisso aqui comigo nesse canal. Nós vamos fazer uma live para falar das milhas, dos programas de milhas que a gente já participa, muitas vezes até sem saber, tá? E eu quero te ensinar a recuperar de 20 a 30% de tudo que você gasta. Não é só com cartão de crédito, não é só com passagem de avião, tem uma série de coisas que você faz que você não sabe que dá para você pegar dinheiro de volta. Beleza? Outra coisa também, esse final de semana nós vamos para BH, provavelmente eu não sei se você ainda consegue comprar a entrada, porque estavam nas últimas, talvez se você entrar lá agora e comprar, você pega ali dos remanescentes. Mas, dia 6 de maio, região de Campinas e Americana, tem lugar pra caramba ainda, vai. E dia 15 de maio, o Congresso de Brasília já tá com as inscrições abertas, então já chama um amigo, chama alguém da tua família e garanta o teu lugar. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá. Eu vou mostrar um negócio que já é até repetido, tá? Pra começar, que é basicamente o seguinte: dá 100 dias de governo, a imprensa já começa a se mexer, né? Cara, como é que nós vamos fazer pra falar desse governo? E eu vou repetir aqui, eu já falei disso, mas eu vou repetir aqui o caso da Isto É, né? Que na época do governo Bolsonaro, olha aqui, ó, 5 de abril de 2019, foram 3 meses para esquecer, imerso em polêmicas desnecessárias, o governo Bolsonaro, e aí meteu o pau nos primeiros 100 dias do governo Bolsonaro. Chega no governo Lula. Naturalmente, o prazo de 100 dias é curto demais para julgar o desempenho de qualquer administração. Já começa passando pano. Mas tem também, né, os jornalistas, por exemplo, da Globo News. Este senhor aqui, que se chama Otávio Guedes, ele já tinha passado uma vergonha semana passada, porque ele tentou associar aquela tragédia da creche em Blumenau, tá, com o Bolsonaro e com o bolsonarismo, né? No dia que aconteceu, ele, não, tá, isso é questão do ódio, do Bolsonaro e do Bolsonaro. Ele passou uma vergonha, tomou uma bronca da outra repórter, da Júlia do Alibe, assim, foi ridículo o que ele fez. Este senhor aqui resolveu avaliar os pontos positivos e pontos negativos dos primeiros 100 dias do Lula. Olha o que ele apontou como pontos negativos. Olha só. A surpresa negativa é que este é um governo em que poucas autoridades transparecem alegria. A maioria é sempre irritada como se o governo tivesse saído de uma grande crise de enxaqueca. A crítica dele é que o governo transparece pouca alegria. Aí ele fala assim, ó: eu só vejo 3 pessoas transmitindo alegria, paz e serenidade para a nação. A Janja, que é a primeira-dama, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Justiça Flávio Dino. O que falta pro Lula, então, é alegria, né? É alegria, né? Tweet da Choquei, né? Ai, o governo Lula, que maravilhoso. Nossa, o governo Lula é maravilhoso. E ele? O Felipe Neto, aquele que disse que era independente, aquele que disse que ia ser crítico ao governo, né? Faz aqui, ó. E ele já começa, muito interessante, né? Ele que sempre falou, vocês vão falar mal, a gente fala mal do Bolsonaro, vocês já vem com o botão e o PT, mas e o PT? Para de falar do PT, tem que falar do Bolsonaro, esquece o PT. Olha como ele começa a avaliação dele dos 100 dias do governo Lula. Avaliar 100 dias de Lula é também avaliar 100 dias sem Bolsonaro. A primeira frase do cara é do Bolsonaro. Aí depois ele vai aqui, ó, e fala o seguinte: 100 dias recuperando a credibilidade com o resto do mundo. E eu já vou te dizer o seguinte, amigão. Primeiro ponto, que o governo Lula é uma vergonha, tá? O governo Lula é uma vergonha internacional. O governo Lula, tá? O Lula foi se manifestar
sobre a guerra na Ucrânia. Sabe o que ele disse? Os dois que começaram não vão querer terminar. Então ele já começa errado. Quem disse que a Ucrânia começou a guerra? Foi a Rússia que invadiu o país dos caras. Aí ele diz o seguinte, a solução é o seguinte, a Ucrânia tem que dar a Crimeia pra Rússia. Meu, você tá louco, bicho? Você tá louco? É a mesma coisa que, sei lá, o México invade o Brasil, né? Não, a gente quer a Amazônia. Aí, sei lá, os Estados Unidos falam, dá a Amazônia pro México. Vocês que começaram a guerra aí, dá a Amazônia pro México. É terrível, cara. É terrível. Aí o segundo ponto dele aqui, né? Até o primeiro do outro, né? Brasil deixando de ser chacota internacional. Mentira, é uma chacota. E aí o Felipe Neto diz o seguinte: 100 dias sem um presidente que trabalhava 3 horas por dia em média, menos que um estagiário. Mas que dia ruim, Felipe Neto, pra você falar de horas trabalhadas. Esse tweet é de hoje, segunda-feira, que eu tô fazendo o vídeo, dia 10. Agenda oficial do governo Lula no dia 10, do presidente Lula no dia 10. Só que a agenda oficial dele. Olha quantas horas o Lula trabalhou. Das 9 às 11. Parece uma ironia do destino. No dia em que Felipe Neto diz, o governo Bolsonaro só trabalhava 3 horas, o governo Lula trabalha 2. É inacreditável, cara. Assim, parece uma caricatura, né, sei lá, parece um esquete de humor, mas não, é o Brasil real. Mas enfim, vamos lá, vamos ver os pontos em que o Lula deixou a desejar logo nos primeiros dias, nos primeiros 100 dias. Primeiro grande ponto. O governo Lula mandou projetos para o Congresso. Sabe quantos projetos o governo Lula conseguiu aprovar até agora? Sabe quantos? 0. Só que pior do que isso, não é só que o governo Lula não conseguiu aprovar projetos. O governo Lula não conseguiu sequer pautar projetos. Nos primeiros 100 dias de governo, o governo não pautou o Congresso. Você entendeu? Não sequer foram pautados, né, os projetos do governo. Você entendeu o quão grave é a crise política que tem no Brasil? Né? Sim, o governo não consegue nem pautar projeto, cara. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, retroagiu o marco de saneamento básico por decreto. O que acontece? Quase metade do nosso país, quase metade das pessoas, quase metade dos brasileiros não tem acesso a saneamento básico. Nós estamos falando de mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas no nosso país fazem cocô no chão. Você entendeu o tamanho do problema? Destes que têm acesso a saneamento, sabe quanto do esgoto recolhido é tratado? Metade. Então nós temos metade do país que sequer tem acesso ao esgoto. E do esgoto que é coletado, só metade é tratado. O que foi feito no governo anterior? Olha, nós vamos estabelecer uma meta e se as empresas estatais não atingirem a meta, nós vamos abrir para iniciativa privada, como é no resto do mundo. O que esse governo fez? Por pura ideologia, empresa privada não, empresa privada não gosta, só gosta de Wesley Batista, de Odebrecht, de OAS, do Rubens Ometo, só gostam dos amigos do governo. Não, a empresa privada não. E ele simplesmente acabou com isso. Ou seja, ele fez pior do que a Dilma. A Dilma disse que ia deixar uma meta aberta, se atingisse uma meta, ia dobrar a meta. O que o governo Lula está fazendo é o seguinte, se as empresas não atingirem a meta, não atingiu. Dane-se. Pra você ter uma ideia da gravidade do problema, saiu um estudo do IBGE o ano passado, em que ele aponta que 11 mil pessoas morrem todos os anos por falta de saneamento. E o governo Lula falou, não queremos mexer nisso. Tá? Ponto 3. Mudou a lei das estatais. A começar que ele tirou as empresas do pacote de privatização. Mas eu nem vou colocar isso, tá? Porque o teu amigo esquerdo fala, privatização é ruim. Eu nem vou entrar nesse ponto, tá? Mas tem algo que é objetivamente muito ruim, independente do teu viés político, da tua ideologia, irmão. É o seguinte, ele acabou com a quarentena para que políticos possam ocupar cargos em estatais. O que acontece? Aqui no Brasil, né, um político, muitas vezes, ele usava do seu cargo para obter ali influência, e aí quando ele terminava o seu mandato, ele era indicado por uma estatal. Um cargo que supostamente deveria ser técnico, era muitas vezes uma indicação política de troca de favores. Para evitar isso, existia uma lei aqui no Brasil em que você tinha que ficar uma quarentena sem poder ser indicado a nenhuma estatal, uma quarentena de 3 anos. Então, se é um político,
Você terminou o seu mandato, você deixou de ser político, você tem que ficar 3 anos para que você possa ser indicado para o estatal. O Lula olhou e falou, não, quarentena de 3 anos para indicar os companheiros é muito tempo. Acaba com isso aí. Acabou com isso. Como que isso pode ser bom, cara? Só que mais do que isso, ele foi além. Não só ele já acabou com isso, como já indicou o primeiro. Pegou lá o ex-governador de Minas Gerais, o Fernando Pimentel, que tem um currículo impecável, né? Ele foi condenado, não é que ele foi indiciado, ele foi condenado por tráfico de influência e lavagem de dinheiro e já indicou ele numa estatal para ganhar 41 mil reais de salário. Tá aí, ó. Tá aí o teu presidente Lula, o amor venceu, né? Tá rolando picanha pra caramba, só que não pra você, pros amigos do rei. Claro, sem contar um vídeo que eu já fiz aqui, as indicações das esposas dos ministros para os tribunais de conta, né, ao redor do Brasil. Então é uma coincidência. O cara vira ministro e a esposa dele é indicada num tribunal de conta, num cargo vitalício. Acontece. Nunca aconteceu com você? Pois é, pros amigos do Lula isso acontece o tempo todo. Vamos lá, 4. Aumento de ministérios, amigão. Sabe quantos ministérios hoje o Brasil tem? 37 ao todo, dos quais, presta atenção, 37 ministérios, dos quais 19 ministros já tiveram problema com a justiça. É mais da metade. Imagina que você é um CEO de uma empresa. Você é o CEO. Você tem que indicar ali 37 diretorias. É muita diretoria, mas não são 600 e tantas. Não. Dá para você conhecer as 37 pessoas. Dá para você entrevistar, para você pelo menos dar uma olhadinha no currículo das pessoas. Imagina que dessas 37 diretorias você indica 19 caras que tiveram problema com a justiça. Você acha que você dura na empresa? Você é mandado embora na hora, amigão. E aí é que tá, o Brasil não manda embora o cara, elege o cara. Ele tá aí, ó, 37 ministérios, dos quais 19 tiveram problema, tem problemas com a justiça, tá? E 5, para finalizar aqui, o Lula disse que o BNDES vai voltar a financiar obras fora do Brasil, ou seja, ele vai usar o seu dinheiro para ajudar os amiguinhos dele da América Latina. Olha aqui, ó. Lula disse que o BNDES vai voltar a financiar projetos para ajudar países vizinhos a crescer. Porque tudo que o Brasil precisa hoje, né, com esse monte de dinheiro que a gente tem, pagando os juros mais caros do mundo, com a credibilidade lá embaixo, é ajudar os outros, né? Assim, nós estamos de boa, né? Como é que você não vai ajudar a Argentina? Como é que você não vai ajudar a Venezuela? Tem que ajudar também, né? Uma mão lava a outra, né, não, amigão? Né? E aliás, esqueci de colocar uma coisa. Notícia fresquinha de hoje, tá? A farra é tanta, a farra é tamanha, que o bandido, ele anuncia que vai fazer o crime. Não é nem o cara vai lá e faz na surpresa, ele anuncia. Dá uma olhada aqui, ó. Stedley, do MST, anuncia que o MST vai invadir fazendas em todo o Brasil. Este senhor, será que eu posso chamar ele de criminoso? Né? Enfim, o movimento dele que é criminoso, e eu posso chamar porque o MST não tem personalidade jurídica, você não consegue processar o MST porque ele não tem CNPJ, ele anuncia que é o seguinte, ó, nós vamos invadir fazenda em todo o Brasil mesmo. É isso aí, ó, Lulão presidente, vamos invadir fazenda e tudo quanto é lugar. Mas você que vai criticar o Lula, eu vou te dar uma coisa boa para você falar do presidente Lula. Vou te falar uma coisa que você pode dizer que, ó, não tá chovendo picanha, mas tá chovendo peixe. Do que eu tô falando? Isso aqui aconteceu em Anapurus, no Maranhão. Dá uma olhada nessa cena e me diz se não é uma das coisas mais degradantes, mais humilhantes que você já viu nos últimos tempos. Olha isso daqui, ó. Tá chovendo peixe. Tá chovendo pescado. Olha isso daqui, meu irmão. Olha isso daqui. O cara jogando, tacando peixe. Olha isso aqui, ó. Ah, é Páscoa? É Páscoa? Taca peixe pro povo! O cara atacando peixe congelado na cabeça das pessoas que buscam os seus peixes ali, ó, sem nenhuma proteção. Bateu no chão, o cara pega. Meu irmão, isso aqui é ou não é animalizar as pessoas? Enquanto a gente não entender, tá? Principalmente que no Nordeste brasileiro, nós temos muitas pessoas que são vítimas desse tipo de gente torpe, desse tipo de gente vil, que faz assim a coisa mais degradante que tem, que é tacar uma comida na cabeça da pessoa,
sabe? Enquanto a gente não entender o mal que nós temos no nosso país, nós vamos continuar idolatrando um criminoso que chegou ao poder dizendo que ia dar picanha e cerveja para as pessoas. O vídeo de hoje é esse. Live hoje às 21 horas. Links aqui para os próximos congressos. Eu quero te encontrar. Não deixe de garantir o seu lugar. Um abraço, eu vou questionar tudo.